Há 100 anos, um evento agitou a cultura de São Paulo, produziu ecos que são ouvidos ainda hoje em todo o Brasil. Foi a Semana de Arte Moderna que uniu ideias, que pregava uma linguagem mais popular nas artes, uma valorização também maior dos símbolos nacionais. E o palco desse evento foi o Teatro Municipal, no centro de São Paulo. É de lá que a Cristina Mayumi fala hoje. Bom dia, Cris. Isso mesmo, Rodrigo. Bom dia para você, bom dia para todo mundo. Um palco lindíssimo que foi construído há 111 anos atrás para a elite paulistana, que eles queriam que São Paulo tivesse uma cara de grande centro, né? A elite paulistana que enriqueceu muito por causa do café. E aí, em 22, teve a Semana de Arte Moderna, que deu entrada aí no modernismo brasileiro. Uma semana muito importante, com apresentações artísticas, culturais, exposições de esculturas, pinturas, tudo que mudou muito a visão de arte aqui no país. Como você mesmo disse, foi transformar mesmo a arte em brasileira. Desde então, essa semana influencia artistas do Brasil, do mundo e 100 anos depois, né? Centenária, mas continua bastante atual. Dos grandes artistas da época que fizeram história na semana de 22, está Mário de Andrade, Oswald de Andrade, também Anita Malfatti, Di Cavalcanti e muitos outros artistas. Foi o pontapé inicial do modernismo aqui no país. Tinha influências da Europa, mas não era mais aquela cópia europeia, apenas a influência de pensar mais no lado social. Tanto que as poesias, os poemas, os recitais falavam muito dessa questão da burguesia, né? Do povo não sendo visto pelos burgueses, pelos barões do café. E isso foi criado pelos filhos dos próprios barões dessa elite que começaram a ter uma nova visão aí de mundo, de Brasil e quiseram trazer isso para as artes. Muitas das obras também de pinturas e esculturas da época estão expostas em vários museus pelo mundo, das obras mais famosas, inclusive. E aí, essa semana foi super importante por causa disso. O Teatro Municipal, ele está fazendo uma programação super especial para comemorar essa semana. Até o dia 17, várias atrações culturais, não só aqui no teatro, também como no entorno e outros pontos da cidade, que a gente vai contando ao longo do Bom Dia São Paulo. Rodrigo. Ok, Cris, muito obrigado. É isso aí. Várias intervenções, inclusive, estão homenageando a Semana de Arte Moderna de 22. No entorno do Teatro Municipal, artistas e voluntários pintaram frases que fazem alusão ao movimento. A primeira delas foi feita no sábado, quando foi escrita a palavra acessem. Mas se você passar por lá hoje, consegue ver também as frases arte não é privilégio, cultura resiste. E uma das perguntas que Oswald de Andrade lançou no manifesto To be or not to be. Tudo isso ali no entorno. No Palácio dos Bandeirantes também, outro ponto da cidade. Dá uma olhada só como é que ficou a sede do governo do estado. As paredes viraram telas. Foram projeções na noite deste domingo que mostraram os famosos modernistas como Tarsila do Amaral, Oswald de Andrade, Anita Malfatti, Di Cavalcanti, Mário de Andrade. As obras dos artistas também foram estampadas na fachada do palácio. As projeções serão apresentadas todas as noites, das 7 às 10 da noite até quinta-feira. Tem uma entrada de graça para você poder apreciar. Olha que beleza, gente. O Palácio dos Bandeirantes fica na Avenida Morumbi, 4.500, na zona sul da capital, você sabe. Temos também no Memorial da América Latina, na zona oeste da capital, caricaturas gigantes homenageando os modernistas nas pilastras do Pavilhão da Criatividade Darcy Ribeiro. A exposição se chama Pilares de 22 e traz desenhos de 16 figuras importantes do movimento, como Vitor Brecheret, Anita Malfatti de novo, Antonieta Santos Feio e Heitor Villa-Lobos. Como a Cristina Mayumi falou, daqui a pouco ela vai voltar para falar mais sobre esse centenário, vai conversar com um especialista no assunto, o ator Pascoal da Conceição, que interpreta Mário de Andrade há mais de 20 anos. E tem uma reportagem bem bacana também da Natália Arede, mostrando algumas casas aqui na capital, onde os modernistas moraram. Elas viraram museus para preservar o legado. Obrigado. Hoje a Cristina Mayumi, ela está no Teatro Municipal de São Paulo. Foi lá que há 100 anos o grupo dos modernistas acabou expondo as suas ideias com pinturas, poesia e música. Um dos idealizadores da Semana de Arte Moderna de 22 foi o escritor Mário de Andrade. Ela vai falar um pouco mais da importância do Mário de Andrade para esse movimento que acaba repercutindo até hoje. Diga lá, bom dia mais uma vez. Isso mesmo, Rodrigo. Bom dia para você, bom dia para todo mundo. Antes de falar de Mário de Andrade, um dos principais aí, introdutores do modernismo
no Brasil, a gente traz uma curiosidade. Aqui no Teatro Municipal de São Paulo, tudo é história em relação à Semana de 22. E a gente tem uma obra aqui de Victor Brecheret, que é um artista modernista, essa obra de 1929, 1930, chamada Diana Caçadora, feita em pedra de França. É uma obra importante do cenário modernista, traz formas diferentes e, como a gente estava falando de Mário de Andrade, a gente tem uma surpresa para o pessoal de casa, para o pessoal do Bom Dia São Paulo, o pessoal que está ligado na gente. Dá só uma olhada na surpresa que a gente preparou para vocês. Modernismo é uma cultura, um abandono consciente de princípios e técnicas. Não é uma estética, nem em qualquer lugar do mundo, nem aqui. É um estado de espírito revoltado e revolucionário, profetizando essa contemporânea guerra dos 100 anos, de que uma nova civilização nascerá. Morte à gordura, morte às adiposidades cerebrais, morte ao burguês, funesto, indigesto, feijão com toicinho, dono das tradições. Fora os que algarismam os amanhãs. Fora! Fora, bom burguês! Mário de Andrade. Parece Mário de Andrade, mas é o ator Pascoal da Conceição, que já interpreta Mário de Andrade há muitos anos, já é confundido, inclusive, com ele. E ele vai contar um pouquinho mais sobre o Mário de Andrade. Bom dia, obrigada pela participação aqui no Bom Dia São Paulo. Fala um pouquinho mais do Mário de Andrade nesse cenário da Semana de 22 pra gente. Claro, São Paulo, comoção da minha vida. Você falou do Mário de Andrade. Mário de Andrade fez o livro de poemas que instiga, que está presente aqui na coisa, é um livro de poesia sobre a cidade de São Paulo. Uma musa é a cidade de São Paulo. E ontem, né, dia 13, foi o primeiro dia da semana há 100 anos atrás. Esse acontecimento do qual participou não só Mário de Andrade, Oswaldo de Andrade, Anita Malfatti, Victor Brecheret, Di Cavalcante, o Manuel Bandeira da sua maneira, enfim. E o Mário de Andrade é dessas pessoas que a gente gosta, que a gente acha importantes para a cidade, é um homem da cultura, um humanista, um homem do pensamento, um homem da crítica da maneira de viver. Porque a gente vai, nesse rolo da vida, vai vivendo a vida da maneira como ela se coloca. Às vezes você precisa colocar um breque, né? Que é o que foi que aconteceu com a Semana de Arte Moderna. Porque ela não a Semana de Arte Moderna é só um acontecimento num dia 13, 15, 18 de fevereiro. Mas ela vem já das lutas abolicionistas, ela vem já da mudança de governo, de regime de monárquico para regime republicano, ela vem das lutas todas da Primeira Guerra Mundial, da pandemia. A gente passou a pandemia de... Imagina o que é uma guerra mundial, imagina o que é uma pandemia mundial no início do século, né? E tem uma coisa que eu gosto muito de lembrar, você estava mostrando Brecheret no saguão do teatro. O teatro foi uma praça de muitas manifestações. Todo o movimento abolicionista teve como parceiro da sua luta abolicionista anti-escravagista o teatro. E fazer uma manifestação aqui nesse teatro, que é símbolo, né, da força escravagista, construído com o dinheiro, né, do café escravagista, é simbólico, né? E mais ainda, né? Como, eu acho que uma coisa que a gente tem que se perguntar nesse momento da semana, como que um acontecimento na cultura ainda hoje reverbera em todos nós. Porque se você perguntar na rua para 10 pessoas, 7 vão pelo menos saber, ouvir o que é isso, o movimento modernista. A gente não lembra nem quando foi o Brasil conquistou o Tri, né? Mas lembra da semana, desses 100 anos da semana. O que também coloca a gente num outro lugar, que é o seguinte: muita gente está atacando a semana como se não fosse nada, não há nenhum acontecimento, não significou nada, não é nada disso. Mas ela é muito mais do que isso. Tá ótimo, muito obrigada pela participação. A semana aí comemorada até o dia 17, com várias atrações artísticas, não só aqui no Teatro Municipal, mas também em todo o entorno e em outros locais. Para finalizar nosso vivo, vou pedir para o nosso querido Pascoal da Conceição mais um trechinho de Mário de Andrade para terminar aqui. Rodrigo e Sabina com vocês. Horríveis as cidades, vaidades e mais vaidades. Serpentinas de entes frementes a se desenrolar. Pauliceia desvairada,
a grande boca de mil dentes e os jorros dentre a língua trissuga de pus e de mais pus de distinção. Esses homens de São Paulo, todos iguais e desiguais, quando vivem diante dos meus olhos, parecem-me os macacos. Os macacos! Mário de Andrade. Valeu, Pascoal da Conceição, muito obrigado. Obrigado, Cristina Mayumi, também. Olha só, as ideias da Semana de Arte Moderna de 22 influenciaram também outras artes, como a arquitetura, por exemplo. Aqui na capital, 3 criações do arquiteto Gregory Warshawski tiveram inspirações do modernismo. Os projetos privilegiam linhas retas. Ficam nesses endereços, ó. O Parque da Casa Modernista, na Rua Santa Cruz, 325, ali na Vila Mariana. Um outro imóvel na Rua Itápolis, 961. E tem o terceiro exemplo, no bairro de Higienópolis, na Rua Bahia, 1126. Mas antes da construção dessas casas, os locais onde os intelectuais do movimento moraram e pensaram a Semana de Arte Moderna também podem ser vistos aqui na capital e na região metropolitana de São Paulo. Mário de Andrade reunia o grupo dos 5, os principais artistas da semana, na casa dele na Barra Funda. Oswald de Andrade morou no Bexiga e com a esposa Tarsila do Amaral, no Sumaré. E tinha também uma casa de campo em Ribeirão Pires. E a casa onde o poeta Guilherme de Almeida viveu, na Rua Macapá, hoje é um centro cultural. A Natália Ariede foi conhecer algumas dessas casas e vai mostrar pra gente agora como é que esses lugares ainda mantêm objetos que inspiraram ou são legados da Semana de Arte Moderna de 22. Olha só. Rua Macapá, Pacaembu. Hoje é a área nobre da cidade. Não era tanto assim quando Guilherme de Almeida e a esposa Baby decidiram se mudar para a Casa da Colina. Ela era a 4ª da Rua de Terra, longe do centro daquela São Paulo de 1946. Ele era tido nessa época como o fim do mundo. Ele disse que os amigos dele, os outros modernistas, os outros amigos diziam: Guilherme, você vai morar no fim do mundo. Hoje é um museu-casa que conserva muito do que era a vida do casal, a atmosfera de quando viviam aqui e do que foram os encontros entre as mentes fervilhantes que idealizaram e fizeram acontecer a Semana de Arte Moderna de 1922. Para onde se olha, tem história. Um passado com ares modernistas. A casa foi muito bem preservada desde a morte dele, em 69. A Baby de Almeida era a mulher dele e vendeu isso ao Estado com tudo dentro. Tem uma concepção de museu-casa mais tradicional, onde todo o mobiliário, todo o arquivo, todas as obras de arte são mantidas, como vocês vão poder ver. A sala nem é tão grande, mas dá para passar um bom tempo só apreciando o acervo. Nas paredes, obras de Anita Malfatti, Di Cavalcanti, Lazar Segal, Noêmia Mourão. Logo ao lado, a escultura de Vitor Brecheret, que esteve naqueles dias no Teatro Municipal. No escritório, o paletó de Guilherme e livros, muitos. Os de capas verdes são número 0, os exemplares do autor. Bacharel em Direito, escritor, tradutor, jornalista, designer. É de Guilherme de Almeida a capa de Pauliceia Desvairada, que contém os primeiros versos modernistas de Mário de Andrade. E vamos agora para Barra Funda, Rua Lopes Chaves. Bem-vindos à casa de Mário de Andrade. Foi para cá que ele mudou com a família aos 28 anos e chamava de Morada do Coração Perdido. Ironia do destino, foi aqui que ele morreu do coração. Mário de Andrade tinha 52 anos de idade. Passou mal depois de subir essa escadaria. 2 semanas depois, no dia 25, sofreu uma parada cardíaca. Falando da vida de Mário, são muitos os que a gente pode sentir e conhecer andando pela casa. Eu nem tenho direito mais de ser melancólico e frágil, nem de me estrelar nas volúpias inúteis da lágrima. Eu me reverto às suas águas espessas de infâmias, oivosas. Mário de Andrade, professor de música, que recebia os alunos nessa sala, nesse piano, que veio da Paris da segunda metade do século XIX. Uma fonte de renda importante para a família.
Ah, e sobre o piano, a escultura de Vitor Brecheret, A Cabeça de Cristo, com tranças, que chocou a família do próprio Mário quando ele trouxe para casa. Ele trouxe para casa achando que trouxe uma coisa mais linda do mundo. Quando mostrou para a família toda ficou assustada, se não acharam muito bonito, porque ela não queria ser bonita realmente, né? Ela causava uma certa impressão às pessoas, porque era somente moderno. As pessoas acharam que, nossa, que coisa estranha, isso é muito esquisito, esse Cristo de trancinhas, como assim, Mário? Ele se revoltou com isso, botou o Cristo em cima do piano da sala de música, né? Que ainda está o piano original aqui. E foi para cima e escreveu Paulicéia Desvarada quase que num ímpeto, né? Então, assim, é a primeira obra concebida inteiramente pelos esses parâmetros modernos, né? Pelo que eles imaginavam como uma poesia moderna. Aqui também tem muito do Mário de Andrade antenado em desenho e mobiliário. Ele projetou os armários da casa e encomendou ao Liceu de Artes e Ofícios. O Mário de Andrade, que nunca saiu do continente, mas conheceu o mundo e sabia muito do que estava acontecendo longe daqui, pelos postais que os amigos mandavam do exterior. Mário de Andrade, com seus óculos redondos, mente inquieta, e que, nessa casa, nas noites de terça-feira, organizava reuniões para discutir a arte nacional e os rumos da cultura do país. Isso era um tema que interessava a todos eles, né? Que eles negavam tudo que era passadista, né? Então eles queriam a concepção de uma nova mentalidade, uma nova maneira de ver a arte e a cultura no país. Então eles se encontravam aqui, isso mesmo antes da semana de 22. A professora capixaba aproveitou a vinda a São Paulo para conhecer um pouco mais de perto esse artista que contribuiu tanto para a arte e para a cultura brasileiras. Voltei um pouco no tempo, né? É bom eu gosto de voltar um pouco a esses tempos que me interessaram. Eu sou o tipo de pessoa que eu entro no clima e viajo. Andando por aqui, a gente fica pensando na paixão do poeta pela Morada do Coração Perdido, que ele deixou registrada nos versos de Quando Eu Morrer, onde declara também o amor por outros pontos da capital paulista. O Mário está vivo aqui ainda, né? A gente vivencia essa personalidade incrível todos os dias. Em Itapira, na região de Campinas, um museu traz a história de Menotti Del Picchia, poeta que também teve importante papel na Semana de Arte Moderna, e uma de suas principais obras foi Juca Mulato, livro de poesias do personagem que é uma das representações da identidade do caipira. Vamos então para lá, para Itapira, com Ellen Sacconi. Vai trazer mais detalhes para a gente. Bom dia, Ellen. Oi, Rodrigo. Bom dia. Um ótimo dia, uma ótima semana a todos. A gente começa essa imersão já aqui do lado de fora, porque foi essa paisagem do interior que inspirou, então, Del Picchia a escrever essa obra de arte que é considerada o Juca Mulato. Daqui, inclusive, da casa onde a gente vai entrar, a gente tem uma vista para a cidade de Itapira hoje, né? Ele nasceu, na verdade, na capital, só que ele veio para cá, para Itapira, muito pequenininho, com 6 anos, passou toda a infância, juventude aqui. E aí, contando um pouquinho da história, a gente vai entrando nessa casa. Ele não morou aqui, mas esse parque, onde fica o museu do Del Picchia, tem todos os objetos pessoais dele, porque já adulto ele voltou para cá, se casou, e aí aqui, ainda em vida, ele doou tudo isso. Então, veja quantos livros tem dele, móveis, objetos pessoais, a gente vai mostrar aos poucos. Ele escreveu Salomé, que é uma obra bastante conhecida porque acabou virando novela. Mas o principal livro mesmo foi Juca Mulato. Inclusive aqui tem uma ilustração do Portinari, que foi uma das capas desse livro que foi escrito em 1917. Tem várias cartas que aí nos remetem para essa semana de 22, que aí são cartas com Drummond, com também aqui Cassiano Ricardo, e a gente vai continuar passeando para falar dele. Esse aqui é o Menotti Del Picchia, a gente entra, ele foi da Academia Brasileira de Letras. Então, entre os objetos que ele doou, que podem ser vistos aqui em Itapira, tem, olha só, a roupa que ele usava na Academia Brasileira de Letras, ali uma veste de gala também ao lado, que era usada. Então, essas características mesmo da época, né? Que eles utilizavam roupas bastante formais. Inclusive, a linguagem que ele utilizava era muito formal. Essa escultura que a gente está vendo aqui é do Juca Mulato, que foi esse personagem que inspirou essa obra de arte que ele escreveu
Inclusive, o livro original dele, escrito em 1917, olha que legal aqui, ó, protegido, né, pelo vidro. E aí, com essas obras que ele escreveu, ele ganhou Prêmio Jabuti, também Prêmio Juca Pato. Aí a gente rapidamente vem para cá, para a gente não usar muito tempo, e mostra outros objetos pessoais. Veja, carteira de identidade, ele foi político muitos anos, passaporte e a carteira de jornalista, porque foi como jornalista no Jornal da Noite que ele passava muito sobre a Semana de Arte Moderna e ele publicava as obras que eram feitas e cartas também que eram escritas por eles. E aí eu termino com uma carta que ele ganhou, inclusive de Drummond, que Drummond fala o seguinte, assim, falando um pouco da linguagem formal deles, né? Surpresas de grandes, das boas, que trazem um coração, brisas de alegria pura. Aí você vê a diferença de linguagem daquela época para hoje, né? Imagina escrever nas redes sociais, alegria pura, brisa, seria bem legal, né, Rodrigo? Nem fala, é isso aí. Muito obrigado, Ellen Sacconi. Um bom dia aí, boa semana. Na sexta-feira, a gente mostrou o início da pintura de murais em Presidente Prudente com homenagens ao centenário da Semana de Arte Moderna. Os trabalhos seguiram o final de semana inteiro e agora a gente volta para Prudente para mostrar os murais ali, ou alguns deles, prontos. Bill Pascoaloto, bom dia. Oi, Rodrigo, bom dia para você, para a Sabine e para todos. É isso mesmo, trabalho concluído aqui na Avenida Washington Luiz. Vou pedir para o nosso repórter cinematográfico Rubens Ramos mostrar para vocês como ficou. Olha que legal, muita coisa bacana retratada aqui nesse ponto da cidade, que é bem conhecido, fica bem no coração de Presidente Prudente. Então, muita gente passa por aqui. Enquanto a gente estava aqui posicionado, esperando para entrar, muita gente passando, olhando e relembrando essa Semana de Arte Moderna, que é tão importante para o Brasil. Eu estou aqui com o Itamar Xavier, ele que é o artista e também professor de artes, que é um dos idealizadores, um dos artistas que fez essas pinturas por aqui. Ele vai conversar conosco. Itamar, bom dia para você. Conta pra gente como que foi na sexta-feira, estava começando, agora já está tudo pronto. Como que foi realizar esse trabalho no final de semana? Bom dia. Foi importante porque mostra que a gente não esqueceu esse momento importante que foi a Semana de Arte Moderna no Brasil, que foi um divisor de águas para a arte brasileira. Você estava me falando de alguns murais que estão expostos aqui. Tem um bem legal que tem algumas estrofes ali. Como que é esse trabalho? Sim, a gente utilizou esse momento, essa Semana de Arte Moderna, como inspiração para a nossa produção aqui nesse muro. Então, um dos artistas reproduziu um dos poemas que foi recitado durante a Semana de Arte Moderna brasileira. E outros também utilizaram retrataram personagens que fizeram parte dessa história. Muito bacana. Tá certo, obrigado pelas suas informações. Olha, Rodrigo, ao todo 12 artistas de toda a região aqui de Presidente Prudente e também 2 de São Paulo participaram desse trabalho. É com você aí no estúdio. Valeu, muito obrigado. Um bom dia a todos. Agora